grotesco como o liberalismo, mas no nosso coração, muitas vezes nós não acreditamos no poder do nosso Senhor Deus. Nós agimos como se nós fôssemos praticamente ateus. Isso é especialmente verdade quanto à reunião de oração, não é verdade? Nós oramos muitas vezes como ateus. Nós oramos sem acreditar, sem querer orar. Nós não prestamos atenção na oração dos outros, nós só falamos amém. Estamos aqui simplesmente, muitas vezes, por mero formalismo, né? Spurgeon diz que um dos maiores perigos da reunião de oração é orarmos como ateus, é orarmos como se Deus não fosse agir. E apesar da nossa perspectiva ser de que a igreja nos nossos dias está mirrando, está fraco, está em dias de humildes começos, olhando pela perspectiva de Deus, nós vamos ver, na verdade, o contrário. A igreja vive grandes coisas. Cristo já morreu, Cristo já viveu entre nós, Cristo já ressuscitou e Cristo, junto ao Pai, já enviou o Espírito Santo para a sua igreja no maravilhoso dia de Pentecostes. E por que eu cito o dia de Pentecostes? O dia de Pentecostes é exatamente o contexto para onde o nosso texto aponta. Nosso texto diz o seguinte, né? E já no contexto aqui também, no nosso texto, diz que Deus vai enviar o seu Espírito por meio do Filho, da morte e ressurreição do Filho, e a igreja vai viver grandes coisas. E o nosso texto é Cristo respondendo: como é que os discípulos, como é que os apóstolos, como é que os crentes vão agir depois da descida do Espírito Santo? Se eu pudesse resumir a instrução de Cristo, eu diria que Cristo ordena que a igreja continue as suas obras aqui na terra, e obras ainda maiores. E o meio pelo qual ele vai alcançar esse objetivo, e o meio pelo qual nós vamos fazer essas obras, é por meio da oração, em nome de Jesus Cristo. E que privilégio nós temos hoje, não é verdade? Meditar sobre essas coisas no contexto de uma reunião de oração. Orar ao Senhor que prometeu essas verdades. E no livro de Atos, nós vamos ver uma igreja crescendo, né? Cristo, então, ressuscita e a igreja começa a crescer. Qual é o motor do crescimento da igreja? Diversos. A mão bondosa de Deus, você tem o derramamento do Espírito Santo, mas especificamente nós vamos falar de um combustível hoje muito importante. Esse combustível é a oração. Mais especificamente, irmãos, nós vamos ver esse verso, os versos 12 a 14 de João 14, e nós vamos ver como é que a reunião de oração é um meio maravilhoso de crescimento da igreja. Nós vamos ver isso em 3 partes. Primeiro, nós vamos ver quais são essas obras, as mesmas obras que Cristo fez e obras maiores que Cristo nos ordena fazer. Segundo, nós vamos ver qual é a maneira de realizar essa obra, qual é o modo que Deus nos deixou de realizar essa obra. E terceiro, nós vamos afunilar a exposição desses versículos e ver finalmente como é que as reuniões de oração da igreja podem ser esse combustível maravilhoso de crescimento e expansão do reino dos céus. Atentem comigo então, irmãos, já partindo para a exposição do texto, o verso 12. Diz o seguinte: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Cristo está dizendo isso. E outras obras maiores, porque eu vou para junto do Pai. Coisa complicada de ouvir, né, para nós cristãos reformados, que ouvimos tanto sobre a soberania de Deus, sobre o poder de Deus, sobre Deus não ser como nós. Como assim que eu vou fazer as obras que Cristo fez, as mesmas obras que Cristo fez, e obras ainda maiores? É possível que isso exista? E Cristo não está falando aqui, Deus Pai vai fazer obras maiores, Deus Espírito Santo vai fazer obras maiores. Disse o seguinte: aquele que crê em mim vai realizar as minhas obras, as mesmas obras e obras outras maiores. Como é que nós vamos fazer isso? Como é que isso é possível? Vamos por partes. Vamos responder a primeira pergunta, e uma das mais importantes, que obras
que Cristo está falando aqui no texto? Que obras que ele se refere? Veja, o texto diz o seguinte: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Se nós voltarmos um pouco para o verso 11, nós vamos entender que obras, o que essa palavra obras quer dizer. Vamos no verso 10. Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Veja, crede que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Cristo está dizendo, crê em mim porque eu faço as mesmas obras que o Pai. O que ele está se referindo aqui é exatamente aos milagres que provavam a sua autoridade, aos milagres que provavam que esse evangelho, essa dispensação da aliança é válida, é real, Cristo tem autoridade. Assim como Deus faz milagres, Cristo está dizendo, eu faço as mesmas obras e vocês vão fazer as mesmas obras. E nós vemos que isso é verdade na Bíblia. Na Bíblia, os apóstolos, e olhando para o livro de Atos especificamente, vão fazer diversos milagres, obras semelhantes às de Cristo, as mesmas obras. Nós vemos, por exemplo, o evangelista Lucas, ele propositalmente registra de forma muito similar os milagres de Jesus, de Pedro e de Paulo. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, capítulo 8, Jesus cura uma mulher ao tocar nela, simplesmente. Na verdade, uma mulher curada ao tocar a veste do Senhor. Pedro também, nós temos um episódio muito parecido. No capítulo 5 de Atos, as pessoas que passam pela sombra de Pedro são curadas. E também no capítulo 19 de Atos, as pessoas que tocavam o avental de Paulo também eram curadas. Veja que interessante, Jesus, ele levantou dos mortos o filho daquela mulher, daquela viúva. Pedro também ressuscitou dos mortos Tábita. E Paulo também ressuscitou Eutico dos mortos no fim de Atos. Jesus curou um coxo. E assim vai. Pedro também curou um coxo. Paulo curou um coxo. Veja que incrível, irmãos. A igreja do Senhor Jesus mostrando a autoridade no primeiro século, de que a doutrina era correta, mostrando as mesmas obras do seu Senhor. E foram grandes milagres. Foram milagres impressionantes. Mas você pode me dizer, como é que esses milagres são mais sublimes do que os milagres de Cristo? Não são. Não são. Cristo ressuscitou um morto que já estava há 4 dias morto. Cristo ressuscitou, como diz João 10, a si mesmo da morte. Ele entregou a sua vida e ele teve o poder de reaver. Então, os milagres dos apóstolos não foram maiores do que os de Cristo. Essas são as mesmas obras. Mas o que quer dizer, então, as obras maiores que Cristo está falando aqui no texto? Que obras são essas? Primeiro, irmãos, olhando para o contexto, né, e também no próprio grego, se você for perceber na gramática do português também mostra que Cristo não está falando de milagres maiores. Cristo não está falando para a sua igreja, olha, vocês vão fazer a partir de agora milagres maiores do que eu fiz. Cristo está falando de outras obras. Cristo está falando, veja, fará as obras que eu faço e outras maiores. Não são as mesmas obras. É um texto difícil de entender realmente. É um texto obscuro. E para entender textos obscuros, nossos padrões de Westminster ordena que os textos mais claros interpretem e compreendam o que o texto mais obscuro quer dizer, lancem luz ao texto obscuro. E por isso, meus irmãos, eu não tenho medo de dar significado para essas palavras, porque a própria Bíblia interpretou esse texto para a gente. Atos, nós vamos ver o que Cristo quis dizer, o que os apóstolos entenderam por Cristo dizendo que vocês vão fazer obras maiores. Nós vamos ver em Atos, no livro de Atos,
um cumprimento dessa promessa. E nós vamos ver ilustrações, né, dessas obras maiores que a igreja está fazendo, por meio de Cristo. Abram comigo em Atos 2. Então, o que está acontecendo aqui em Atos 2? A gente vai ler o 47, mas antes, permita-me dizer o que está acontecendo em Atos 2. Né? Pedro, o tímido, ele estava enclausurado, com medo. Então o Espírito Santo desce e ele, do nada, recebe a coragem para pregar o Evangelho com intrepidez. E ele prega a palavra de Deus para a multidão. Depois desse sermão que foi pregado com ousadia pelo Pedro, o tímido, os poucos 120 discípulos de Cristo se tornaram 3.000, como diz Atos 2:41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Pouquíssimo tempo depois dessa pregação, Atos 4, versículo 4, vai dizer o seguinte: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens, quase 5.000. A igreja está crescendo. E Atos 2, versículo 47, diz o seguinte: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Essa é a obra maior. Essa é a obra maior do que os milagres que os discípulos iriam fazer, que Cristo deu à igreja para fazer. Abram comigo, por favor, irmão, só para vocês terem uma ideia, em 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4. Versículo 6, vai falar sobre essa obra. Veja só. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Ou seja, o Deus Criador que criou a luz, Ele mesmo que faz resplandecer a luz em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que a obra do Espírito Santo em regenerar o homem por meio da pregação é comparável em majestade a obra da criação do mundo. O Deus que disse, haja luz, é o que diz também ao crente, no coração, ao coração do crente, haja a luz do meu filho. Que obra grandiosa, obra ainda maior. Como podemos definir, de forma simples, essas obras maiores? O Dr. McGraw, ele diz o seguinte: essas obras maiores é a pregação empoderada pelo Espírito Santo para a conversão de pecadores ao Pai por meio de Cristo. A pregação empoderada pelo Espírito Santo para a conversão de pecadores ao Pai por meio de Cristo. Obras ainda maiores. Os discípulos pregavam, vidas eram transformadas pelo Deus Trino. Que gloriosa é a pregação do Evangelho, na verdade, irmãos. Que atividade gloriosa. Se vocês se lembrarem da exposição de Tito, que aconteceu, que eu tive a oportunidade de expor há alguns domingos atrás, Tito, capítulo 1, versículo 3 diz o seguinte, versículo 2: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, ou seja, uma promessa feita antes de toda a eternidade, por mandato e em tempos devidos, ou seja, no presente, manifestou sua palavra mediante a pregação que nos foi confiado por mandato de Deus, nosso Salvador.
Irmãos, a pregação do Evangelho fala de uma promessa que foi feita antes da eternidade, sobre uma vida que eu e você podemos viver e vamos viver por toda a eternidade, e nós ouvimos sobre isso no presente. A pregação do Evangelho, meus irmãos, John Stott vai dizer, é uma ponte entre duas eternidades para o presente. Paulo vai dizer que a loucura da pregação do Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Será que nós levamos a sério essa verdade? Será? Você consegue enxergar o quão crucial é a pregação da palavra no dia do Senhor? Quando você vem à igreja no domingo, se prepara para receber a palavra, você ouve o sermão esperando que Cristo, que o Deus Trino faça obras maiores do que os milagres que Cristo fez. Você espera que Cristo opere essas obras maiores no seu coração e no coração dos seus. São gloriosas realmente as palavras do nosso Senhor. Ele promete coisas maiores, mas não só isso. Quando Deus ordena algo, e nós temos visto isso muito com o nosso pastor, quando Deus ordena algo, ou quando Ele proíbe algo, Ele não simplesmente faz, mas Ele é bondoso e Ele vai criar um caminho para que eu e você consigamos fazer, realizar. Ele nos dá meios para alcançar isso. E para alcançar as coisas maiores, as obras maiores, qual é o caminho? Qual é o meio? A oração corporativa, em nome do Senhor Jesus Cristo, é o meio de alcançar essas obras maiores. Vejamos o resto do texto. João 4, novamente. João 14. Nós vamos ver o resto do texto. Diz o seguinte: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome eu o farei. Cristo, irmãos, nos conta que Ele fará tudo aquilo que nós pedimos no nome dEle. E quantos erros teológicos e grotescos surgem dessa afirmação maravilhosa do nosso Senhor? Quantos erros mesmo. Eu vou comprar essa casa porque eu orei, e Deus vai me dar essa casa. Eu vou ganhar aquele carro, eu tenho certeza que parente X vai se converter ao Senhor, porque eu orei em nome de Cristo, e tudo que eu pedir vai se realizar. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi isso, irmãos, na igreja, quando criança, eu voltei para casa, perguntei para minha mãe, será que se eu pedir um PlayStation, Deus vai me dar? Pode parecer besteira, mas os neopentecostais pensam isso. Agora imagine se essa interpretação fosse verdadeira. Que loucura, que caos estaria o mundo. Certamente não haveria pobreza, doença, ninguém morreria, todo mundo seria rico, teria carro, casa. Claro que não é isso que o nosso Senhor está falando nesse texto. Longe disso. Vamos por partes. Primeiro, o que o contexto nos diz? Contexto, vamos olhar novamente para o texto. No versículo 13 diz, e tudo quanto pedirdes. Percebam, irmãos, que tem uma conjunção ligando essa parte ao que nós falamos até agora. O que é esse tudo quanto pedirdes? Está falando das mesmas obras do versículo 12. As mesmas obras de Cristo e obras maiores, ou seja, os milagres apostólicos e também a pregação do Evangelho. Essas coisas, irmãos, essas obras maiores, nós vimos estar ligado à igreja, a pregação do Evangelho, a expansão do reino de Deus, o bem-estar e o avanço da igreja pelo mundo. Segundo, irmãos, no grego, o pronome pessoal que está aqui, em verdade, tudo quanto pedires, pode não ficar tão claro em português, mas é a segunda pessoa do plural, não é quando você pedir. Está falando aqui quando vocês pedirem.
tudo quanto vocês pedirem em conjunto. Cristo não promete abençoar e responder tudo quanto você pedir, mas vocês, Igreja Presbiteriana da Aliança, pedirem coletivo. Você pode até apontar, essa interpretação não faz muito sentido. Eu creio que a gramática seja o suficiente, mas vamos olhar para a interpretação divina no livro de Atos. Novamente, as Escrituras interpretam as Escrituras. No livro de Atos, nós temos uma imagem maravilhosa do que essa promessa de Cristo significa. E nós vamos ver, irmãos, que quase toda crise da igreja, nós vamos ver que elas vão ser resolvidas numa reunião de oração. Quase todas as crises da igreja que nós vimos em Atos vão ser resolvidas em reunião de oração. Uma igreja que entendeu que vai ganhar todas as coisas se estiver de joelhos diante do Senhor. Um exemplo maravilhoso que o Dr. McGraw ele coloca é o de Pedro, em Atos 4. Abram comigo Atos 4. E o que aconteceu em Atos 4? Então, Pedro e alguns discípulos, eles foram presos por pregarem o Evangelho pelos principais líderes do templo. Eles anunciaram a Cristo e foram presos. Então, eles foram levados para o interrogatório. E aí, o que vocês estão pregando? Por que vocês estão causando esse alvoroço? E Pedro, o tímido, novamente começa um discurso ousado da palavra do Senhor, de quem Cristo é, do Cristo ressurreto. Eles estavam tão cheios do Espírito Santo que vejam comigo o que acontece no versículo 13 de Atos 4. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, não tinham estudo, e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. E esses homens ficam sem saber o que fazer. O que a gente vai fazer com esses homens que pregaram o Evangelho? Como é que eles, incultos, falam tão bem? Como é que eles exaltam tanto ao Senhor Jesus Cristo com uma linguagem que nem é comum a eles? Veja comigo o que aconteceu, irmãos, no versículo 18 ao 21. Chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se isso é justo diante de vós, diante de Deus. Ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Será que é justo ouvir mais a vós do que a Deus? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eu não consigo. Nós não podemos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como castigar, ou por que castigar, por causa do povo, porque todos glorificaram a Deus pelo que aconteceram. É o que acontece. Pedro acaba sendo humilhado, açoitado, esbofeteado. E o que acontece depois? Pedro volta para casa para chorar. Pedro volta para casa para se recuperar das feridas. Pedro vai para o quarto escuro e começa a fazer uma oração. Vejam comigo o que acontece no verso 23, logo depois dessa perseguição, desse tempo de tribulação. Vejam comigo no verso 23 e 24. Uma vez soltos, procuraram os irmãos, procuraram a igreja e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. O que acontece, irmãos? Eles vão para a igreja e veja o que acontece. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus em oração e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Pedro é esbofeteado, humilhado, e ele vai para a reunião de oração. Ele vai para a igreja do Senhor Jesus Cristo e eles começam ali uma reunião de oração corporativa. Que incrível, não é verdade? Em meio à calamidade, Pedro escolhe ir para a igreja, louvar ao Senhor juntos com os seus, e não sozinho, meramente no seu quarto.
Naquela ocasião, meus irmãos, a igreja orava ao Pai, no nome de Cristo, que Ele enviasse mais do Santo Espírito. Os homens precisavam de intrepidez para pregar o Evangelho, porque os líderes estavam prendendo os pregadores. Então eles começam a orar, vejam comigo o que eles pedem, no versículo 29 e 30, nessa reunião de oração. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo, Jesus. Em outras palavras, irmãos, Pedro ora para que a igreja fosse mais abençoada, realizando tudo o que Cristo fez, ou seja, milagres, como nós vemos no versículo 30, enquanto estende as mãos para fazer curas, sinais e prodígios. Pedro ora para que a igreja faça as mesmas coisas que Cristo fez, os milagres. E Pedro também ora para que a igreja faça coisas maiores, a pregação da palavra. Veja o verso 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a sua palavra. Pedro ora para que em Cristo a igreja faça as mesmas coisas que Cristo e obras maiores. E o Pai abençoou aquela reunião de oração. E como o Pai abençoou aquela reunião de oração? O resultado, não é que o prédio tremeu depois que essa reunião aconteceu. O prédio treme e o Espírito Santo é derramado sobre aquelas pessoas. E o que acontece no verso 31? Leiam comigo. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez. Veja como Deus abençoou essa reunião de oração. Com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. O texto que acabamos de ler, irmãos, é um cumprimento da promessa de João 14, 12 a 14. A igreja fez as mesmas obras e ainda há de fazer obras ainda maiores. E a reunião de oração, irmãos, é exatamente o ajuntamento, o motor, o combustível que Deus escolheu para fazer essas coisas, para avançar o seu reino. Mas quão vazias, não é verdade, muitas vezes é a nossa reunião de oração. Como nós esquecemos, e quando não é vazia de gente, às vezes é vazia de coração. As pessoas não querem estar aqui, as pessoas não querem orar por muito tempo. Nós não podemos deixar, irmãos, que essa coisa tão gloriosa, esse instrumento maravilhoso, esse meio, seja perdido dessa forma. Muitas pessoas só vêm pelo estudo bíblico e odeiam a segunda parte. Que nós mortifiquemos esse pecado em nosso coração. Será que seria essa a prática da igreja apostólica? Será que seria essa a prática da igreja de Cristo primitiva? Será que nós temos usado os meios que Cristo nos deu para fazer as coisas ainda maiores? As obras ainda maiores? Que os milagres... Você consegue entender também, irmãos, que você é tão responsável pela pregação do pastor quanto o próprio pastor? Vocês conseguem entender, meus irmãos, que as suas orações são necessárias para que Deus haja de forma tão poderosa? Deus usa as suas orações para que Ele haja de forma poderosa? Como é importante que nós oremos pelo nosso pastor, pela pregação da palavra em toda a igreja fiel. A responsabilidade do pastor de preparar um estudo, de preparar uma palavra, também é responsabilidade da congregação orar pelo pastor. Orar para que Deus dê intrepidez, sabedoria ao pastor.
Mas eu oro constantemente em secreto, você pode me dizer. Eu oro todo dia, eu oro antes de dormir, eu oro quando eu acordo, às vezes eu oro de tarde, eu oro antes de fazer a refeição, eu oro até pelo pastor. Eu não preciso vir com minha família para a reunião de oração, para quê? Deixa de lado essa objeção, irmãos. Deixa de lado essa objeção. Não seria legal se nós apenas seguíssemos os exemplos dos nossos pais apostólicos, da igreja primitiva, apegando-nos à promessa de Cristo? Quanto mais nós priorizamos a oração em nossa igreja local, mais nós priorizamos a reunião de oração na nossa igreja local, mais nós mostramos que nós dependemos do Espírito Santo, que não são as nossas mãos, que não é a mão dos médicos que vai curar os doentes, que não é a eloquência do pastor que vai fazer um sermão que vai ser instrumento de transformação na minha vida. Não são as nossas mãos, é uma declaração de que nós precisamos do Espírito Santo. Apesar dele ser soberano para trabalhar onde, como, quando quiser, ele escolheu usar um meio, e um desses meios é a reunião de oração. Talvez seja porque a igreja moderna rejeite tanto a reunião de oração, trate tão mal, que nós não temos visto tantas conversões assim, tantas obras ainda maiores sendo feitas no mundo cristão. Que você faça, então, irmãos, bom uso da reunião de oração, a fim de que Deus não realize milagres, até porque eles cessaram, os dons especiais cessaram, mas que Ele faça coisas ainda maiores por meio da sua igreja. Use a reunião de oração como um suporte para o povo de Deus, para a pregação da palavra. E hoje nos reunimos para orar. Não só pela salvação dos outros, nós oramos, não só pela pregação da palavra, pela vida dos seminaristas, por outros pastores, por aqueles que estão se preparando para o ministério do Evangelho. Nós não só oramos hoje pelos planos da igreja, de expandir, de crescer para a honra e glória de Deus. Nós nos achegamos aqui também, irmãos, para pedir o pão de cada dia, para pedir pela saúde dos nossos queridos irmãos, o sustento da igreja. Pedimos pelos necessitados, rogamos cura aos doentes. Pedimos pelos que sofrem, e assim Deus vai realizando obras maravilhosas no meio da igreja. Como é que algo tão maravilhoso vira formalismo? Como é que algo tão glorioso vira formalismo? Eu pergunto isso a mim também. Pergunto a todos vocês. Como é que nós conseguimos transformar algo tão belo em um mero formalismo? Spurgeon costumava dizer, vez por outra, antes da reunião de oração: abra bem sua boca, impersonando Deus, imitando, como se falando em nome de Deus. Ele dizia: abra bem sua boca, eu vou enchê-las com as mais deliciosas graças, igreja do Senhor. Vamos entrar na presença do Deus Altíssimo, irmãos, agora. Vamos pedir por essas graças. Vamos pedir pela pregação do Evangelho, pela vida dos seminaristas, pela vida da igreja, pela saúde financeira da igreja, pelo bem dos nossos membros, pela expansão do reino. Vamos orar, irmãos, porque Deus ouve a oração do seu povo. Vamos orar, irmãos, porque esse é o motor para que o cristianismo possa crescer, para que o povo de Deus e o reino seja avançado da maneira correta. Oremos então, agradecendo ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado. Ó Senhor, nós agradecemos porque o Senhor nos deu um meio maravilhoso. O Senhor nos deu um caminho, Pai, para realizar as mesmas obras e obras ainda maiores, Senhor. Cuida do teu povo, Senhor Deus, e faz-nos crescer para a honra e glória do teu nome. Abençoa a pregação do teu evangelho. Dá intrepidez aos pastores, Senhor Deus, para numa cultura tão suja, tão estranha ao Senhor, os pastores possam pregar o evangelho puro, transformador pelo teu Santo Espírito. Dá ânimo aos pastores,
Dá ânimo também ao seu povo, Senhor. Sustenta a tua santa comunidade nesta terra. E cuida de nós pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém.